maravilhosa graça derramada de Deus sobre a vida do homem. E eu queria ler contigo Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, se você já abriu, aí vai estar escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Queridos, esse é o texto mais básico e mais fundamental, para que nós possamos entender um pouquinho de graça, ainda que nós hoje ainda buscaremos outros textos para pôr para entendimento do que é graça. E todos nós já sabemos que graça é favor de Deus. Graça é favor de Deus. Alguns vão completar essa frase dizendo: graça é favor imerecido. Ou seja, Deus fez algo por nós que nós não merecíamos, mas eu vou ficar apenas com a frase: graça é favor de Deus. Por que eu vou ficar com essa frase? Porque eu entendo, queridos, que graça foi dada ao homem muito antes de ele existir. E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes eu quero aprofundar um pouquinho a ideia do texto de Efésios 2, 8 e 9, que vai dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Ou seja, queridos, se eu e você cremos em um Deus vivo, se eu e você cremos em um Jesus Cristo que veio, que entregou a sua vida por nós, morreu, ressuscitou, ressurgiu, mostrou a nós que haveria uma vida que não cessa mais para todo aquele que crê. Isso só foi possível a mim e a você por causa da fé que Ele soprou, que Ele acendeu, que Ele colocou em nossos corações. A graça, ela foi concedida por Deus, contudo, para ela ser recebida, é preciso que haja uma coisa chamada fé. Fé, que já tem sido muito pregado e anunciado como firme fundamento das coisas que espero e prova das coisas que não vejo. Ou seja, eu como homem natural, eu como ser biológico, sabendo que a vida é limitada, que ela pode ser tragada por uma enfermidade, por um acidente, pela velhice, sabendo que ela tem um tempo contado para existir, sou automaticamente conduzido pela essência espiritual que Deus colocou dentro de mim, para que eu possa contactar o sobrenatural, para que eu possa contactar o transcendente, para que eu possa contactar a essência divina, e assim possa ser despertado por uma centelha de vida, para entender que Deus não teria promovido tal obra tão maravilhosa, a criação do ser humano, para dizer para ele assim: olha, é só uma brincadeirinha, é só uma pegadinha, você vai viver alguns aninhos, depois você desaparece e tudo se extingue. Não, querido, na verdade, Deus, Ele criou um ser que Ele ama e por quem Ele trabalha, e Ele trabalha incessantemente. Então, quando Ele acende a fé no coração de alguém, Ele está dizendo a essa pessoa: tudo que você recebeu e tudo que você tem hoje é pouco diante de tudo mais que você receberá no futuro. Mas para que você entenda esse receber no futuro, você precisa entender de graça. Por quê? Porque de fato, todo ser biológico, todo ser natural, todo ser criado, ele é limitado. Mas todo ser que tem uma centelha de vida divina, que é soprada sobre ele, que é colocada nele, esse vive eternamente. Daí, a teologia da alma que vive eternamente, justamente porque a alma foi soprada de dentro de Deus para nós, e ela retornará para Deus, como diz a palavra do Senhor. O corpo voltará ao pó de onde veio, mas a alma voltará a Deus que o deu. Então eu e você que cremos nessa verdade, precisamos entender que isso se dá pela fé. E a fé, ela não pode ser uma fé oscilante, ela não pode ser uma fé que vacila de acordo com os acontecimentos. Nós estamos hoje nos preservando por causa dos problemas de saúde que existem hoje no mundo, e todos nós temos muito receio de ficarmos enfermos e virmos a morrer. Mas o fato é que, independente do que aconteça agora ou daqui a 100 anos, o fato é que você não morre mais, porque você recebeu vida eterna em Jesus. A Bíblia diz isso: todo aquele que crer em Jesus não morre mais. Ele é a ressurreição e a vida, e mesmo que morra, ele viverá. Por quê? Porque ele recebeu a centelha da vida que Deus deu a ele, e agora, pela fé, ele reconheceu Jesus como sendo a porta de entrada para essa eternidade. Quando eu falo que graça é favor de Deus e digo que ela foi dada antes, eu vou lá para 2 Timóteo, capítulo 1. Eu queria que você lesse comigo, se você desejar, abrindo aí no seu aplicativo, abrindo aí na sua Bíblia em casa.
eu queria ler contigo 2 Timóteo capítulo 1, versos 9 e verso 10. A Bíblia vai dizer assim, depois você registra aí, que nos salvou e chamou com sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Veja, o versículo número 9 vai dizer que a graça foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Quer dizer isso? Querido, quando nós falamos de graça, o amor de Deus, ele se manifesta ainda mais poderoso. Porque quando eu digo graça é favor imerecido, eu estou de alguma maneira atribuindo ao homem, pelo menos inconscientemente, a ideia de que talvez alguém possa vir a fazer alguma coisa para alcançar a graça de Deus. Ainda que o texto que nós lemos primeiro, Efésios 8 e 9, vai dizer que ela não vem por obras, né? O verso 9 especificamente, não vem das obras, para que ninguém se glorie, ou seja, não existe nada que o homem possa fazer. Eu prefiro a frase, a graça é um favor de Deus, porque antes mesmo que o homem pudesse pensar em pecar, antes mesmo que o homem pudesse pisar esse chão, antes mesmo que o homem viesse a existir, Deus, no seu plano de amor, no seu plano de criação da essência humana, ele já estava cogitado de entregar ao homem a vida eterna. A graça foi concedida por Jesus Cristo, verso 9 de 2 Timóteo capítulo 1, graça que nos foi dada em Jesus Cristo antes dos tempos dos séculos. Antes que existisse homens, a graça já tinha sido planejada por Deus para mim e para você, querido. O que significa dizer que basta apenas que eu descanse no Senhor, porque a graça, o favor que Ele nos fez, já nos foi entregue. Por isso a graça de Deus é maravilhosa. Amazing graça. É preciso que eu e você, então, entendamos, amados, que isso precisa nos aproximar desse Deus. E eu quero dizer isso porque, queridos, em um tempo de medo, em um tempo de ansiedade, em um tempo de pavor, por causa de enfermidades, nós não podemos achar de maneira nenhuma, não podemos permitir que o nosso coração ou nossa mente cogite que Deus abandonou a humanidade à própria sorte. Deus não fez isso. Nós não podemos esquecer que as grandes mazelas que existem no mundo são produzidas pelo próprio homem. Basta você buscar as origens de cada mal acontecido que tem ocorrido aí no tempo de hoje, de cada mal que tem sido espalhado pela face da terra, seja ele do caráter, seja ele da moral, seja ele da biologia, da química, seja ele do que for. Você vai ver que a origem é o próprio homem, o homem produz as suas próprias mazelas. Deus não planejou, Deus não habita mal algum para que ele desejasse que a humanidade passasse por esse tipo de coisa, mas o homem, na sua existência, ele mesmo vai produzindo as suas próprias dificuldades. Por isso é urgente que a humanidade conheça da graça de Deus. Uma graça que foi dada a todos, para quê? Para que haja paz. A graça não precisa ser competida por ninguém, não precisa ser disputada por ninguém. Não, ninguém vai ter mais ou ter menos. Graça de Deus é eterna e perfeita para todos. Basta apenas que eu e você reconheçamos que ela é dada por Jesus, segundo o versículo 9 do texto que nós acabamos de ler. Ela é dada por Cristo. Em que sentido? Deus já planejou eternamente, mas Jesus veio para executar essa obra de Deus. Jesus veio para que eu e você, querido, que me ouve em casa, você que está aqui comigo, nós saibamos que a revelação de Deus se dá em Jesus. Lá na eternidade ele já planejava a graça para todos, ninguém conheceu. Jesus veio e anunciou, olha, a graça para você. Basta que você se aproxime de Deus novamente. Basta que você novamente olhe para Ele. A humanidade voltou-se para o seu próprio ego. A humanidade voltou-se para as suas próprias capacidades. A humanidade colocou Deus de lado. A humanidade tentou colocar e está tentando colocar ainda Deus sobre uma mesa para dissecá-lo e tentar entendê-lo. A humanidade está tentando colocar Deus dentro de um tubito de ensaio para que ela possa tentar entender Deus. Querido, Deus é muito maior do que qualquer entendimento que o homem possa alcançar em qualquer tempo da história.
O homem se distanciou de Deus, as mazelas aumentam, as pragas aumentam, as misérias do mundo vão piorando, e os homens vão se esfriando e se distanciando de Deus. Não, querido, pelo contrário, agora é tempo de se aproximar, é tempo de voltar para perto, é tempo de novamente reconectar com o espiritual, reconectar com o sobrenatural, reconectar com o Criador. Eu quero desafiar você a alimentar a tua fé, sabendo Jesus Cristo é quem dá essa graça como revelada à luz para todos aqueles que creem. Gálatas 1,15 vai dizer: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Esse texto o apóstolo Paulo está dizendo, né, anunciando o seu ministério, ele está dizendo que ele mesmo foi alcançado pela graça de Deus antes de existir, lá no ventre da mãe. Antes mesmo de ele nascer, ele já tinha sido alcançado pela graça de Deus. Querido, você que me ouve aí em casa, você que me ouve aqui presencialmente, você foi alcançado pela graça de Deus antes que o primeiro respiro saísse dos seus pulmões. Ele te ama e Ele planejou para você coisas maravilhosas. Apenas creia e mantenha-se conectado com o teu Deus. As obras dos homens não são capazes de apagar, de anular a graça de Deus. Isso é muito importante. A obra dos homens não é capaz de anular a graça de Deus. Calma aí, pastor, quer dizer então que o pecadorzão, aquele que faz um monte de coisa ruim, propositalmente, ele não anula? Não, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. A graça de Deus estará sempre disponível a ele, independente de quantos anos ele tem, independente de quanto tempo ele fez mal, independente de que tipo de mal ele fez, a graça de Deus sempre estará disponível para ele. Deus não deseja condenar ninguém, não deseja. O homem, porque o ignora, porque se distancia dele, acaba se condenando. Eu costumo dizer, amados, alguns dizem assim que Deus, algumas pessoas oram às vezes, pedem: Senhor, perdoa a minha multidão de pecados. Eu vou dizer para você, querido, que o homem sem Cristo, ele só tem um único pecado, ele não tem uma multidão de pecados. O único pecado do homem sem Cristo é não conhecer Jesus. E esse é suficiente para que ele viva todos os outros que alguém queira alistar. O homem sem Cristo só tem um único pecado: não reconhecer Jesus. E esse é o pior de todos. O que significa dizer, querido, que Cristo continua todos os dias na eternidade, pagando o preço, derramando seu sangue para que esse homem ou essa mulher, a qualquer tempo, independente da idade, ele seja alcançado pela graça, ele tenha a graça de Deus revelada a ele. Por quê? Porque nenhuma obra humana pode anular a graça de Deus. É como se, porventura, nós pegássemos 1 quilo de açúcar, jogássemos no oceano e esperássemos que ele ficasse doce. Comparando o que é graça de Deus com o pecado do homem, se você juntasse, se fosse possível contabilizar o peso do pecado da humanidade, para lançar sobre a graça de Deus, seria o equivalente a 1 quilo de açúcar lançado no meio do oceano, esperando que o mar ficasse doce. É impossível. A obra humana, independente de qual seja, não anula a graça de Deus. A graça de Deus estará sempre disponível à humanidade. Lá em Efésios capítulo 2, versos 4 e 5, vai dizer assim: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça que vocês são salvos. O que esse texto está me dizendo? Ele está me dizendo o seguinte: ele não está me dizendo que havia ainda algum tipo de chance para mim. Paulo, aqui em Efésios capítulo 2, versos 4 e 5, ele não está dizendo assim: olha, havia para a gente algum tipo de chance ainda, e aí, aquela mínima chance que nós tínhamos, nos permitiu ser alcançado pela graça de Deus. Não, ele está dizendo: vocês já estavam mortos no pecado, e quem está morto, está morto.
Quem está morto, está morto. O que ele está dizendo é que o nível de pecaminosidade do homem no mundo era tão grande, que o homem não tinha mais chance nenhuma. Não havia a mínima chance de um homem poder fazer qualquer coisa que pudesse agradar a Deus e mudasse um plano que Deus tem de levar o homem para viver com Ele eternamente lá na glória, não mais nesse mundo. Esse mundo vai passar, não tem jeito. Está lá, Apocalipse 21. Eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia de Deus e vinha dos céus, atacada como uma noiva para o seu noivo, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e mar não existe mais. Isso vai passar, querido. Passarão céus e terras, disse Jesus, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, para essa criação material está fadado já o fim, está decretado o fim. Contudo, para o ser que ama a Deus, para o ser que se aproxima de Deus, que diante do medo corre para os braços dele, para esse há esperança sim, a graça está disponível. Por mais que ele pudesse se declarar morto no pecado, por mais que ele mesmo dissesse, ainda que eu vá para o Hades, ainda que eu vá para o Seol, ainda que eu vá para as mais profundezas, até aí o Senhor está e o Senhor me encontra. Ou seja, a graça de Deus estará disponível para qualquer um. É preciso que você entendamos isso. Por quê? Porque talvez em algum momento das nossas vidas, nossa existência, nós pensemos que deixamos de ser dignos do amor de Deus. Nunca, querido. Deus te ama incondicionalmente. Incondicionalmente. Então alegra-se no Senhor, querido. O tempo de medo, corre para os braços dele, volta para ele, fica pertinho dele, porque ele continua te amando. Ele não nos encontrou cheirosinhos, ele não nos encontrou enfeitadinhos, com lacerotes na cabeça, vestidinhos bonitinhos. Não, ele nos pegou e nos encontrou em situação de pecado, mortos no pecado. Mas as nossas obras que nos matam, obras pecaminosas, não anulam a graça de Deus, porque a graça dele é muito maior e muito superior a todos nós. A obra dos homens, a graça de Deus hoje ainda continua em operação. O que eu quero dizer com isso, querido? É que às vezes, quando alguns acontecimentos mais sérios ocorrem no mundo, como esse da pandemia, parece que a gente cria uma visão apocalíptica. Sabe aquela visão apocalíptica? Daquela bola de fogo explodindo, boom. Sabe, o cometa que bateu na Terra e destruiu os dinossauros. Asteroide. Não foi cometa não. Botei um cometa na história, meu Deus. Dizem que é um asteroide. Eu não estava lá para ver, não sei. Eu posso dizer que para mim foi uma bola de gude, não sei. Vai que Deus está brincando de bola de gude no céu lá e errei. Não sei. Brincadeira. Sabe, mas parece que diante de uma pandemia, parece que a gente cria aquela visão apocalíptica. Pronto, agora morreu todo mundo, já era. Queridos, infelizmente, muitos estão morrendo. E infelizmente, muito por desmandos do nosso governo. De todos os poderes, tá? Não é só um que é responsável não, todos. Não é um problema que começou hoje não, começou há 500 anos. Temos que mudar essa história. Muitos estão morrendo. Mas muitos vão sobreviver. Estão sobrevivendo, glória a Deus por isso. Nosso desejo é que mais sobrevivam, menos morram. Esse é o nosso, que ninguém morra, esse é o nosso desejo. Mas o Apocalipse não está aí ainda. Leia a Bíblia. O Apocalipse não acabou. Não está na hora de dizer igual a Paulo, olha, combati o bom combate, encerrei a carreira, agora vou guardar a fé. Não, não está no tempo não. A graça de Deus continua operando ainda. Significa dizer que se você hoje que está me ouvindo, em casa ou aqui presencialmente, você já entendeu que não interessa para Deus o tamanho do teu pecado, porque Ele continua te amando, e a graça dEle continua disponível para você, porque o teu pecado não anula a graça de Deus, não interessa quem é a pessoa. Isso também significa dizer que as pessoas que estão aí distantes de Deus, sofrendo, angustiadas, deprimidas, morrendo de depressão, muitos suicidando com medo da morte, antecipam a sua partida. Essas pessoas precisam ser alcançadas por essa obra contínua da graça de Deus, que ainda está em operação. E quem precisa conduzir
esse conhecimento a essas pessoas não é o judeu, querido. Ainda que o judeu tenha um papel muito importante nesse processo, porque o judeu, ele é povo escolhido de Deus, aqueles que lá fizerem a sua aliança com Deus, segundo o plano de Deus para eles. Mas a igreja de Jesus, ela é diretamente responsável por permitir que essa graça continue em operação. E para que isso aconteça, nós não podemos disseminar a mentira, nós não podemos disseminar o ódio, nós não podemos fazer partidarismos, escolher aquilo que mais nos agrada e destruir ou tentar destruir aquilo que não nos agrada. Temos que buscar sabedoria em Deus para que todos sejam alcançados. Não me interessa se ele é de esquerda, direita e centro, de cima ou de baixo. O que importa é que ele conheça Jesus e que ele saiba que está disponível uma coisa chamada graça de Deus, amor eterno de Deus para a salvação da vida dele. Como? Eu preciso ser um instrumento de Deus para que Deus faça isso na vida dele. A obra está em andamento. 2 Coríntios capítulo 4, versos 14 e 16. A Bíblia vai dizer assim: sabemos que Deus, que ressuscitou a Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá mais ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos, ainda que nosso homem exterior esteja morrendo, nosso homem interior está sendo renovado a cada dia. Sabe por quê? Porque o amor, a presença e a graça de Deus, ela é suficiente para renovar a fé, a vida daquele que crê. Amém, igreja? A graça, o amor de Deus, a abundante graça, maravilhosa graça de Deus, ela é suficiente para nos fortalecer na fé. E mesmo diante de tantas tristezas e dificuldades, separarmos para nós um tempo para também dizermos às outras pessoas: a graça de Deus continua disponível a você. Querido, você que me ouve em casa, e se porventura você é uma dessas pessoas que está afastada, distante de Deus por causa do medo, porque também já deixou de acreditar que Deus não existe, você passou a acreditar que Deus não existe por causa de um mal como esse. Eu quero dizer para você, querido, é justamente porque Ele existe que você está me ouvindo agora. E Ele te ama e deseja entrar no teu coração e mudar a tua história. Entregue o teu coração para Ele. Não busque por aquilo que é natural. Busque-o na tua alma, aquilo que é espiritual, porque lá Ele vai se revelar a você. Que Deus possa abençoar a tua vida nessa noite em nome de Jesus. E que nós possamos alcançar altos voos em Deus, porque quando tudo isso passar, muitas vidas terão sido resgatadas pela graça de Deus. Amém, igreja?